Olá pessoal, atenção papais, avós, titios, cuidadores. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante: educação infantil. A gente sabe que colocar filho no mundo é fácil, agora educar é desafiador, não é mesmo, Thelma? Muito. Olha só, gente, quem tá aqui comigo, a Thelma Abraão. Ela é escritora, ela é mãe e ela também é criadora da educação neuroconsciente. Olha que interessante isso, gente, porque ela é estudiosa e ela vai saber nos explicar por que o nosso filho faz birra, por que o nosso filho se joga no chão, em público. Eu sei que essa é a dúvida de muita gente, não é mesmo, Thelma? Conta pra gente um pouquinho aí do seu trabalho. Bom, a educação neuroconsciente, ela nasceu da grande necessidade dos pais de compreender o comportamento infantil. Eu comecei a entrar nessa área do comportamento infantil depois que eu me tornei mãe. Eu falei, gente, nada do que me ensinaram funciona. Então, o que é que está errado aqui? O que é que eu não estou enxergando? Então, eu comecei a estudar para entender melhor os meus filhos e acabei descobrindo um universo maravilhoso que é entender a influência do nosso cérebro no comportamento humano, na verdade, né? Então, os pais se tornam pais e vêm com aquele monte de crença. Ah, minha mãe falou que se não bater na criança, né, ela vai se tornar um adulto ruim. Se você dá colo pro menino, ele vai ficar mimado, mal acostumado. E nada disso Eu já ouvi essa. é real. Uma criança, quando ela nasce 100% dependente do pai e da mãe. Ela nasce sem falar, ela nasce sem andar, ela necessita do colo da mãe. Então, na verdade, isso já pegar no colo é uma necessidade humana, né? De sobrevivência. Você imagina quantos pais deixam os filhos chorando no berço com medo de deixá-lo mimado, quando na verdade aquilo é uma necessidade não somente física para ele sobreviver, mas também emocional, né? Por segurança, por aconchego. E isso impacta o desenvolvimento saudável do cérebro humano. Então, é urgente que os pais realmente entendam Como funciona, como funciona a biologia humana, né? Porque assim, a gente sabe que, né, a gente está evoluindo e as formas de educação vão mudando também de acordo com isso, né, com essa nossa evolução, a evolução da sociedade, mas tem essa questão de entender como funciona o emocional da criança. Já é difícil o nosso emocional, né? Imagina da criança ali que está formando. Outra coisa que me falaram muito foi isso: ai, deixa ela chorando no berço porque ela vai aprender a dormir sozinha. Só que eu fico tão preocupada assim, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que isso vai influenciar no futuro dele? Nós somos mamíferos, né, Júlia? Então, mesmo adultos, a gente não gosta de dormir só. A gente gosta, né, de dormir aconchegado, se sentir seguro. Então, é normal que a criança se sinta bem próximo dos pais. É lógico que seu filho pode ter um berço e você colocar ele para dormir no quarto dele, não tem problema nenhum. Mas é importante ter aquele momento de aconchego, sabe? De estar perto na hora de colocar para dormir. A criança chorou, você vai lá e vê o que ela precisa, porque ela não tem condição ainda de levantar, ir na geladeira, pegar um leite, pegar uma água. Não, ela é 100% dependente do pai e da mãe. Então a criança chora, ela chora porque pode estar com fome, com sono, está com calor, está com frio. Então tudo faz a criança chorar. É através do choro que ela entende, puxa, meu pai e minha mãe vão vir aqui. Até a gente aprender a se comunicar, expressar o que a gente sente, a gente precisa de alguns anos, porque ocorre o desenvolvimento do córtex pré-frontal, né, que é a parte do cérebro onde eu aprendo a pensar, a tomar decisões. E isso não está pronto quando a gente nasce. Ele só termina de amadurecer essa região por volta dos 25 anos de idade. Então, imagina, a gente muitas vezes perde uma criança de 1, 2 anos, um entendimento que elas ainda não são capazes de ter. Então, o choro, ele precisa ser acolhido e validado. É que os pais confundem muito o acolhimento com limites. Ah, mas se eu acolher meu filho, toda vez que ele chorar, ele vai ficar mimado, né? Sim. E não tem nada a ver. Quando você está acolhendo uma criança, ela está se sentindo vista, você está tentando entender o que ela está sentindo, ela também está aprendendo a lidar com essa emoção, com essa frustração, só que com a ajuda de um adulto que ela confia. Então vamos supor que a sua filha chore porque quer um brinquedo, quer pegar um brinquedo, ela quer fazer algo que já não está na hora de dormir, né? Você não precisa bater, gritar, falar, não, você vai ficar aí sozinha para você aprender. Você pode ir não pode, gente, não pode mais bater, chinelo, cinta. É triste tudo isso, na verdade, é tudo muito triste, né? As pessoas falam, eu apanhei e não morri, meu pai me bateu, eu sou uma pessoa de bem. Mas ninguém precisa apanhar para se tornar uma pessoa de bem. Você podia ser melhor ainda sem ter apanhado, entende? Porque quando a gente é criança, o que a gente mais quer não é ser olhado e compreendido pelos nossos pais. Então você não precisa bater no seu filho para educar, você não precisa ser ignorante, violento para educar. E é isso que é o meu trabalho, é ensinar os pais que sim, é possível colocar limites
de forma respeitosa. Você pode falar pro seu filho, puxa filho, eu entendo que você tá triste, vem aqui, você quer o meu colo? Mas hoje não é dia de comprar esse brinquedo. No seu aniversário a gente compra, ou no Natal a gente compra. E tudo bem a criança chorar e lidar com aquele sentimento, com aquela frustração. Afinal de contas ela tá aprendendo, né? Percebe a diferença, né, de como antigamente as pessoas olhavam e não tem que ganhar brinquedo, não, você tá chorando por quê? Engole esse choro. E a criança tem que Não é lidar. não, né? O não pode tinha ser muita não. explicação assim. Isso não. é verdade. Eu acho que esse não é muito triste porque a criança ela é questionadora. Ela ainda não entende o mundo como um adulto. Então, ela precisa de explicações, né? Por que eu não posso fazer isso? Acontece, né, Júlia, que dedicar um tempo para explicar esses porquês pode ser cansativo. Esse pai, essa mãe vai ter que dedicar um tempo maior para conversar, para explicar. E cadê a paciência? E a vida corrida? E o pai sempre acelerado? E a mãe querendo arrumar a casa, cozinhar, pôr o filho para dormir? Não, menino, para de perguntar, fica quieto aí. E essa criança vai começando a ter um problema de autoestima. Ninguém gosta de mim, ninguém presta atenção em mim, ninguém me percebe. E a gente tem que lembrar que a construção do adulto começa na infância. Então não é sobre querer obedecer, faz o que eu tô mandando e acabou. É sobre aprender a se relacionar. E eu acho não uma coisa assim negativa, sabe? Eu tento falar o menos possível. Muito bom. E aí é difícil aquela coisa assim de se impor, né? De dar o limite, mas também não falar não. E aí quando minha filha nasceu, que eu comecei a parar pra pensar, a gente fala muito não, muito. assim. A gente não pode é falar. legal, né? Eu vou te dar algumas dicas sobre isso, porque alguns estudos mostram que as crianças escutam em torno de 300 nãos por dia. É muito não. Então, o cérebro humano também ele leva um tempo para reconhecer um comando negativo. Se eu falo para você, por exemplo, não olha para mim, o que você sente nessa hora? De uma certa confusão. Você fala, pô, tá, eu não posso olhar para a tela, tá, eu vou olhar para onde então? Primeiro eu penso no que eu não posso fazer, para depois pensar no que eu devo fazer. Só que isso para uma criança é confuso. Então, por isso quando você fala para ela não faça algo, normalmente ela vai lá e faz, entende? O não fica muito perdido no meio do caminho. Então eu sempre falo que quando você vai pedir algo para uma criança, peça o que você quer que ela faça e não aquilo que você não quer que ela faça. Então, em vez de falar, não sobe aí! Filho, desce daí, por favor. Tira a mão do fogão. Olha, entendeu? Porque você está dando um comando assertivo e positivo. Thelma, mas eu não posso usar o não? Claro que pode. A gente só está querendo o quê? Diminuir a quantidade de nãos que essa criança escuta o dia inteiro. Porque o não também, ele levanta uma certa barreira, uma resistência, né? Imagina você conversando com outro adulto e tudo é não. Não, Júlia, não dá, não vou. Entende? Ele levanta, ele não convida muito a colaboração. Então, o não, ele deve ser usado quando realmente é um não, quando você realmente decidiu que você vai colocar um limite e também que você não vai ficar voltando atrás, porque aqui acontece um outro problema, Júlia. Muitas vezes os pais têm tendência de falar muito não, ele dá um não para a criança sem pensar. Um não poderia ser um sim, por exemplo. Aí a criança chora, o que esse pai, essa mãe faz? Volta atrás, porque na verdade era um sim, mas ele está tão acostumado a falar não, falou um não sem pensar, e a criança começa a perceber o quê? Opa, quando eu choro e insisto, esse não vira um sim. E aqui eu começo a dar um tiro no pé, porque eu estou reforçando um comportamento que eu mesmo estou criando, que é o quê? Eu falo não, você chora, vira sim. Então a criança passa a chorar, a ganhar tudo no grito, tudo no choro. Então a gente precisa tomar consciência e falar, peraí, esse não é não mesmo? Porque se esse não é um sim, eu vou dar um sim logo, vou falar mais sims, muito mais sims, e deixar o não para quando realmente for um não racional que você decidiu. De repente uma situação de perigo, né? Também. Assim, tá encostando no fogão. Exatamente. Né? Não, né? Aí sim. A criança está aprendendo, a gente precisa realmente ter paciência para repetir. Muitos pais falam, eu já repeti tantas vezes, essa criança parece que não aprendeu. Ainda não, ela está ainda experimentando, ela está ainda desenvolvendo esses novos caminhos, formando novas habilidades. E alguns devem demorar mais do que outros, isso é né? muito individual. Não é padrão. Às vezes você compara, né, com o filho do outro, porque o outro já não faz mais birra, o outro já entende que é o não. Né? Gente, comparação é um outro ponto, assim, extremamente, eu falo que é um comportamento extremamente tóxico, mas que infelizmente os pais fazem isso querendo motivar o filho. Ele acha que tá fazendo algo bom, né? Filho, seu irmão não faz mais xixi na cama. Mas você ainda faz. Ele faz isso na tentativa de quê? Da criança pensar, nossa, então eu vou parar, né? Só que não. Quando você compara, a criança fala, puxa vida, só eu que não consigo. Sou péssima. Só eu que ainda faço xixi na cama. Deve ter alguma coisa errada comigo. Então, as comparações impactam negativamente a autoestima e a autoimagem da criança, né? Durante a infância, a criança está sendo construída. O senso dela de pertencimento, de capacidade, de utilidade, quem ela é no mundo, as crenças. Então,
O que às vezes parece inofensivo para um adulto pode não ser para uma criança. Quantos adultos lembram até hoje, puxa, meu pai me chamava de burro e essa dor está latente até hoje? Ou então, meu pai e minha mãe me chamavam de preguiçoso, e aí a criança, ela acredita naqueles rótulos, ela se torna realmente aquilo, né? Porque papai e mamãe falaram que eu sou preguiçoso, então eu sou preguiçoso. E o oposto, por exemplo, aquela mãe, aquele pai que elogiam demais. Eu já ouvi também que não pode elogiar demais, porque também a criança vai crescer achando que é a rainha do pedaço, que é egocêntrica. Como lidar com isso, assim? Qual que seria o limite? Hoje em dia existem inúmeros estudos sobre o comportamento humano, e isso é muito legal, porque hoje a gente tem acesso a um tipo de informação que antigamente a gente nem sonhava em ter, né? O elogio, assim como tudo na vida, ele precisa ser dosado, né? Vou te dar um exemplo. Você com esses lindos olhos verdes, né? Você deve ter escutado milhares de vezes na sua vida como você é linda, como você é linda, como você é linda. Alguns estudos mostram que a criança, quando ela é apenas elogiada pelas características inatas que ela nasceu, uma criança que é muito bonita, uma criança que é muito inteligente, ela desenvolve uma necessidade de aprovação externa. Ela acaba ficando insegura em relação ao que ela realmente é capaz de fazer. Por exemplo, como você é inteligente, como você é inteligente. Tem a Carol Dweck, né, que é uma psicóloga da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ela fez um estudo com crianças que eram muito elogiadas pela capacidade de QI, né, inteligência. E o que ela descobriu é que essas crianças, ao longo dos desafios da vida, elas recuavam com medo de perder o rótulo de inteligente. Em contrapartida, existia aquele grupo de crianças que foram muito encorajadas. O que é o encorajamento? É como se fosse um elogio direcionado para a sua atitude. Uau, você se esforçou, que incrível, você conseguiu montar esse quebra-cabeça sozinho. Eu estou elogiando a atitude da criança, o esforço da criança. Se você tem um filho, por exemplo, tirou 10 na prova, né? Filho, parabéns, você é muito inteligente, você tirou 10 na prova. Ok, e se eu falo para você assim, uau, você se esforçou, filho, você merecia esse 10, parabéns. Entende a diferença? Ele vai sempre se esforçar. Puxa, eu me esforcei, continuar. Aquilo é intrínseco. Eu consigo. Então, é lógico, você pode falar que seu filho é bonito, que ele é inteligente. Você só não pode só elogiar e não encorajar. Porque o encorajamento e o senso de que eu sou capaz, ele é muito mais importante do que o elogio. Thelma, que aula! Nossa, amei, muito obrigada. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também está muito feliz com todas essas dicas. E é isso aí, né? Esse olhar mais humano, ter paciência, né, com os nossos filhos, que eles são o futuro. E com a gente também. E com a gente também, e não se culpar tanto, né? Porque a maternidade chega e já vem a culpa, né? Mas então é isso, muito obrigada pela participação. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa um like e compartilha esse vídeo, gente. Vamos ajudar os papais, mamães, cuidadores, né, a educar os nossos filhos. Beijo!